José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Porquê é que achas importante discutir os efeitos duradouros no regime? Achas que podem existir perigos que não estamos a ver? Creio que sim, porque, primeiro, está a instalar-se na opinião pública a percepção cada vez mais forte de que isto é tudo mais ou menos igual, é tudo mais ou menos a mesma coisa, portanto, precisamos de alguém que ponha isto na ordem, ou qualquer coisa de semelhante. Depois, porque nós estamos perante uma situação no país não de bloqueio absoluto, mas de quase bloqueio, porque temos um Parlamento muito dividido e poucas perspectivas disso se alterar, e portanto temos também vivemos também um tempo em que os partidos parecem apenas pensar no curto prazo, a começar pelo partido que está no governo e pelo líder do partido que está no governo, que parece-me já mais ou menos evidente, ao fim de quase um ano de governo, que não veio para tentar mudar nada de estrutural, mesmo correndo riscos, prefere o curto prazo e ir gerindo o dia-a-dia, como neste caso de resto se tornou muito, muito evidente. Bem, porque é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto um bocado por percepção, mas um bocado também porque queria chamar a atenção para dois pequenos textos, um que me foi enviado por um ouvinte, leitor, assinante do Observador, um mail, em que ele conta uma conversa que teve por estes dias com o seu barbeiro. Com o barbeiro. Mas, enfim, às vezes nós temos... Um dos problemas da política é que as pessoas vivem numa bolha, não é? Pode ser a bolha do golfe, como o nosso Primeiro-Ministro aparentemente também vive, não é? Pode ser a bolha da Quinta da Marinha, pode ser a bolha do Largo do Rato, pode ser a bolha das juventudes partidárias, quer dizer, e a certa altura só se fala sempre com os mesmos. E isso, quer dizer... Com os mesmos e sobre os mesmos assuntos. Com os mesmos e sobre os mesmos assuntos. Ora bem, o que é que ele... Vou ler tal e qual como recebi, e ele diz assim: fez a 4ª classe, foi marçano aos 12 anos. Marçano era, para quem não sabe, aqueles que entregavam as encomendas das mercearias. Portanto, tem 70 anos, este senhor, 70 anos. Veio das berças. Berças, portanto, é uma expressão popular em Portugal para referir-se à beira. Em Lisboa, não sei se é assim em todo o país. Veio das berças e depois fez barbeiro sem nenhuma formação. Isto é, formou-se cortando cabelos em casas de barbeiros mais velhos. Era o que acontecia a muitas pessoas da idade dele. Que pensa ele da Polícia Nacional? Da Política Nacional? Eu ouvi-o. Portanto, agora, abre aspas. Não voto há mais de 15 anos. Repare, estamos a falar de uma pessoa de 70 anos. Isto é, daquela faixa etária que vota mais. Não voto há mais de 15 anos. Se o Almirante se candidatar, vou votar nele porque é um homem que se dá ao respeito. Não é como este presidente, que é um fala-barato. Nem é como os destes partidos, que são todos iguais. Só se querem encher. Veja agora o Montenegro. É preciso alguém que ponha os partidos direitos. E o Ventura é um mal criado. Por isso, voto no Almirante. E depois continua falando de Marcos Mendes e por aí adiante, não vale a pena já. Independentemente do tema do Almirante, a qual iremos voltar muitas vezes seguramente ao longo deste ano, aqui o importante é o regresso à Vox Populi de os partidos não prestam, é preciso pô-los na ordem, são todos iguais, só se querem encher, portanto, e esta percepção, que é uma percepção que este tipo de acontecimentos agrava e que a forma como os partidos estão a lidar com eles, na minha perspectiva, ainda porventura ainda agrava mais, cria uma pressão sobre, quer dizer, alguém que queira pôr tudo isto na ordem pode ser bem visto pela opinião pública. O que é que isso significa já é mais complicado. Portanto, e depois já veremos um bocadinho melhor o que é que isto pode significar de outro ponto de vista. Ora bem,
A outra situação é uma entrevista dada à CNN por alguém que fica no outro extremo da escala social. E fomos para alguém que chegou a Lisboa, marçano, fez aos 70 anos ainda trabalha, portanto, provavelmente precisa. Estou a falar, neste caso, de João Pedro Oliveira e Costa. João Pedro Oliveira e Costa é o presidente do BPI. Eu conheci mais do que um dos anteriores presidentes do BPI, pessoalmente não conheço João Pedro Oliveira e Costa, não tenho memória sequer de alguma vez me ter cruzado com ele, portanto vou apenas transcrever aquilo que já percebi, que também já andei um bocado pelas redes sociais, e que é o seguinte: a certa altura, no meio da entrevista, que é muito sobre a banca e o BPI e a concorrência, uma entrevista de economia, não é? No programa de economia, a certa altura ele fala dos problemas do país e alguém lhe pergunta, um dos entrevistadores lhe pergunta, estaria disponível para ir para um governo? Ele responde, não. Mas de uma forma assim muito, sem hesitar, não. Não, a não ser que mudassem as regras. Então, e porquê? Perguntam os jornalistas. Porque não estou para fazer parte do circo. Esta é a expressão do presidente do BPI. Eu acho que hoje em dia o grande problema é que temos um circo montado. E depois repare, ele está numa televisão com uma data de comentadores que não estão sequer documentados para o serem. Com informação, muita dela que não é informação, mas é defesa de determinadas agendas. E depois a caça às bruxas para populismos que nós temos de combater. Bem, podia continuar, mas há aqui outra perspectiva. E a perspectiva também de que vai-se para o governo para quê? Para nos acontecer o quê? Para ficarmos dependentes de quê? As duas coisas, de alguma forma, julgam uma com a outra. Aliás, ele depois acrescenta: qualquer pessoa que tome uma decisão acertada, no dia seguinte é vítima de populismos políticos. É a frase quase seguinte que ele acrescenta. E, portanto, ninguém está disponível para grandes decisões, as grandes decisões que o país necessita. Ora bem, nós achamos, e isso aí agora já partimos por outro domínio, que a política hoje em dia é basicamente um teatro. Portanto, e um teatro onde se é preciso ficar bem para receber aplausos. E ninguém melhor do que o nosso presidente para provar que assim é, não é? Portanto, ainda hoje de manhã, aqui no Bom, Mau e Vilão, o Miguel Pinheiro falou sobre o comunicado da presidência de ontem. A conjugação pronominal já foi corrigida. Ele já foi corrigir a Portanto, já conjugação. está escrito reuniu-se e não Sim, reuniu. mas eu disse ao Miguel isso lá fora, precisamente. Eu acho que a anterior expressão é que era verdadeira. Ou seja, eu acho que era... não foi um lapso, porque aqui reuniu-se com, ele não reuniu nada. Deixa só com, fazer um bocadinho de ele contexto reuniu, aos nossos ouvintes. Ele esteve na mesma sala que... O Presidente da República publicou um comunicado muito lacónico, com apenas uma frase que diz: o Presidente da República reuniu-se com o Primeiro-Ministro ao fim da tarde de hoje no Palácio de Belém. Até à meia da manhã era reuniu. Mas independentemente da gramática... Estiveram os dois na mesma sala, é só isso. Pronto. Aqui, independentemente da gramática e do sentido político do que se queria dizer ou não queria dizer, a questão é: o Primeiro-Ministro fez uma comunicação ao país sem falar primeiro com o Presidente, o que, uma vez que ele não se ia demitir, diria que não era obrigado a fazer. Se fosse demitir-se, era naturalmente obrigado a fazer. Portanto, uma vez que ele também não ia apresentar uma moção de confiança, também eu diria que não era obrigado a fazer. Eu diria que, em princípio, numa relação institucional normal, seria normal que o fizesse. Mas o mais anormal não é ele não ter falado com o Presidente. É o Presidente ter feito saber que ele não falou e que ele estava furioso por causa disso. E que a seguir nem atendeu o telefone. Isso é que não é normal. Isso é que não é normal mesmo. É um sinal de uma relação doentia com o espaço público, com a forma como as pessoas se relacionam com a imprensa. Agora, nós estamos a passar por um processo em que, vamos lá ver, primeiro deixa-me tentar expor aqui uma coisa que eu acho bastante inquietante, com muitos aspectos inquietantes, que é aquilo que me parece do caso em si. Primeiro que tudo,
nós estamos aqui perante uma situação muito frequente em Portugal, que é termos muito frequente em Portugal, muito frequente na política, e basta olhar para a composição passada e atual da Assembleia da República, em que nós temos muitos regimes de incompatibilidades, mas não temos regimes de incompatibilidades para exercer a advocacia enquanto se é deputado. Nunca tivemos. E, portanto, ao longo da vida da nossa Assembleia da República, ao longo da vida da nossa Assembleia da República, nós tivemos sempre uma percentagem de licenciados em Direitos e advogados naquelas bancadas, eu estou a falar no plural, muito, muito grande. E eu recordo-me, na década de 80, de uma vez ter entrado na Assembleia, na sala de um grupo parlamentar, já não sei a propósito de que, nem sei que grupo parlamentar é que era, eu não frequentei nunca muito a Assembleia da República. E ter percebido, ou ter intuído, não sei se mal ou bem, que algumas das pessoas que estavam tinha uma disposição muito diferente do que tem hoje, não havia, digamos, um novo edifício, os deputados estavam um bocado a monte, portanto, mas ter intuído que havia deputados que estavam assim, nos seus cantinhos ao telefone, portanto, não havia telemóveis ainda, portanto, os telefones eram fixos, eu não diria a falar com os seus eleitores, mas a falar com os seus constituintes, no sentido de... pronto. E então, sobretudo quando falamos de cidades, quer dizer, basicamente cidades não sejam Lisboa, porventura ao Porto, portanto Lisboa, Grande Lisboa e porventura ao Porto, a relação dos poderes dessas cidades com os deputados desses círculos é muito, e os poderes são poderes vários, podem ser poderes apenas económicos, mas outros são muitos de proximidade, e uma das formas de ter proximidade é contratar o advogado que ao mesmo tempo é deputado. Portanto, eu não sei como é que foi a vida profissional ao longo de todo o tempo de Luís Montenegro, mas ele como político esteve 16 anos, julgo eu, que é o tempo, teve a maior parte do tempo na política, mas apenas como deputado. Ele nunca foi só agora que é primeiro-ministro, portanto nunca tinha experiência governamental, portanto nunca foi abrangido por regimes de incompatibilidades como tal. Portanto, há algo que nós sabemos, até pelas biografias que foram publicadas na altura em que ele chegou à liderança do PSD, que ele gostava de ganhar dinheiro. E o que não tem mal nenhum, todos nós gostamos. Ao ponto de, durante as férias, fazer horas extraordinárias como nadador de Salvador, na praia de Espinho, para poder ir a seguir passar umas férias numa praia onde se pode nadar no mar, ao contrário da praia de Espinho, onde isso é impossível. É preciso mesmo um nadador de Salvador para salvar as pessoas que tentam nadar no mar. Que o mar não é. Portanto, ele depois arranjava ali, até nós temos aqui uma reportagem no Observador que até diz quanto dinheiro é que ele fez de horas extraordinárias para conseguir passar uma semana no Algarve. E, portanto, isto eu até diria que é saudável. Portanto, isto apenas significa que ele, muito provavelmente, eu estou a falar, repito, daquilo que é a minha leitura, muito provavelmente nunca deixou de exercer o seu, digamos, o escritório de advogado, não sei exatamente quando é que ele o abre, acho que só o abre depois de deixar de ser líder parlamentar, mas para exercer advocacia, para poder passar recibos como advogado, não é necessário ter um escritório aberto, portanto, alguma coisa pode ter feito durante aquele tempo todo, e eu também não sei se ele, quais eram as suas origens familiares, se a sua família tinha muito ou pouco dinheiro, se é fácil ou não justificar a casa que ele tem em Espinho, que é grande, se é fácil ou não justificar o dinheiro que tinha no banco, que aí já não acho nada do outro mundo, para ser franco. Não estamos a falar da compra de um palácio em Lisboa. Em Lisboa, comprar um T1 por 400 mil euros, enfim, parece-me ser aquilo que hoje em dia custa um T1 em Lisboa. Sim. E acho que, em princípio, o dinheiro sai quando se paga. Eu até me lembro de ter ido das escrituras, ainda recentemente, fiz uma escritura onde pediram uma coisa que todas as pessoas que foram a essa escritura ficaram atrapalhadas, porque era obrigatório levar um cheque. E quem aqui na sala, nós
4, tem cheques. Portanto, eu tive, todos nós temos custa neste momento um cheque passado à ordem de uma pessoa, visado como se antigamente, custa 20 euros e dura uma semana. Sim, foi uma coisa desse género que foi necessário fazer. Todos tivemos que todas as pessoas, depois até houve ali, não sei se depois no fim não se arranjou uma solução para tentar contornar aquele problema. Mas seja lá como for, muitas vezes existe isto e portanto, isso exige que o dinheiro saia de uma conta, quer dizer, se não, quanto mais não seja, está-se a pagar várias vezes 20 euros para sair de várias contas. Pronto. Mas isso agora, vamos investigar, o grande problema é, ele vai ser obrigado a explicar isto tudo. Tudo aquilo que aconteceu é normal que ele tenha como cliente a Solverde, conhecendo aquilo que é a relação dos poderes económicos locais com os seus deputados, é normal. Não há aqui nada que seja fora do que é comum. É o ideal? Não é o ideal. Não é o ideal. Eu prefiro que a relação fosse apenas a relação que, por exemplo, têm os deputados ingleses do Parlamento Britânico, que têm o seu escritóriozinho aberto no seu círculo eleitoral, que vão lá uma vez por semana ouvir os seus eleitores, não apenas os seus constituintes, e que, portanto, recebem ali o feedback das questões locais. E o nível de incompatibilidades a este nível fosse, porventura, mais exigente. Porque eu não gostava de ter apenas como políticos licenciados em Direito e funcionários públicos. Funcionários públicos que podem ser professores catedráticos, portanto, que é o topo da administração pública. Podem ser antigos juízes, podem ser, mas também gostava que houvesse uma maior riqueza. Ora bem, mas neste caso concreto, nós estamos a assistir a duas coisas que, por um lado, é a lógica dos tempos e, por outro lado, é a lógica de Luís Montenegro. A lógica de Luís Montenegro tem sido tentar evitar qualquer um dos problemas. Eu recordo, isto não começou por ele ter que explicar a compra da casa ou o que quer que fosse. Isto começou com uma suspeita parva. E a suspeita parva era que, como havia uma lei dos solos, que aliás já foi votada, e que não vai alterar substancialmente nada, e como no objeto da tal empresa que ele tinha, no objeto social, estava lá também a compra e venda de imóveis, atenção, as empresas que as pessoas têm podem ter dezenas de objetos sociais apenas para lhe facilitar a vida, porque senão há certas coisas que não podem fazer. E podem ter coisas tão diferentes como comprar ou vender imóveis, ter um pomar, ou editar livros, ou por aí adiante. Ou ter um alojamento local. Tudo isto pode ser tido ao mesmo tempo na mesma empresa, não há aqui nada do outro mundo. Atenção. Portanto, independentemente daquilo que eram ou não os seus planos, ele era, quer dizer, alguém que sonha ser primeiro-ministro, provavelmente, nos tempos que correm, tem que ter uma vida mais espartana. E isso, eu diria que em quase todas as democracias é para aí que estamos a caminhar. É evidente que isso tem custos, porque provavelmente há pessoas que nós gostaríamos que pudessem ocupar lugares de destaque e que quando lhes vamos bater à porta, eles respondem como respondeu o presidente do BPI, que seguramente não estaria naquele lugar se não fosse competente. O BPI neste momento tem maioria de capital espanhol, ou totalizado, portanto um banco de Barcelona, lá a Caixa, e o presidente é português. Portanto, o grau de exigência seguramente é grande. Bem, e portanto há muitas pessoas que por isso simplesmente não estão para condicionar a sua vida a isto. Nós achamos, e temos tido uma lógica, e é isto aqui, e temos tido uma lógica que é a lógica do seguinte, mas isso é transparência. Nós precisamos de transparência. E eu como jornalista não posso estar mais de acordo. E acho que as pessoas têm que haver modo, quer dizer, isto que se está a passar com a entidade de transparência é uma vergonha. Eu já defendi N vezes que a partir do momento que há regras para, portanto, de transparência relativamente... As regras de transparência nasceram em Portugal por um bom motivo, que era saber qual era o grau, quanto é que as pessoas tinham nas suas contas bancárias, nas suas propriedades,
quando entravam para um governo ou quando entravam para a Assembleia, quanto é que tinham à saída. Isto é, verificar com rigor se andaram ou não a encher, para usar a expressão do nosso barbeiro, se andaram ou não a encher. Eu acho isso bom, acho muito bem mesmo. Agora, sempre achei mal que aquilo fosse uma coisa semi-secreta, que só se podia consultar antigamente, agora é diferente, só se podia consultar indo ao Tribunal Constitucional, fazendo um requerimento, pessoalmente. Era mais fácil, sabes? Mas que agora era muito mais fácil, apesar de tudo. Sim. Agora, mudaram o sistema e tornaram aquilo ainda mais complicado. Portanto, há, ao mesmo tempo, a ficção da transparência, ou melhor, a ideia da transparência, legislação feita pelos políticos para ficcionar aquilo que é transparente e não é transparente, e nisso tem havido alterações introduzidas, sobretudo pelos dois principais partidos, mas de resto há muitas coisas daquelas que foram aprovadas por unanimidade, ou quase unanimidade, que vêm todas nesse sentido. Portanto, fica-se com a ideia que há transparência e depois acha-se que se consegue não justificar tudo. Ora, a partir do momento que isto se instala, tem que se justificar tudo, mesmo que eu possa pensar que, por exemplo, eu não consigo ter opinião. Não consigo ter opinião se ele... já vi os juízes dizer uma coisa e o seu contrário. Não consigo ter opinião sobre... quer dizer, saber se o marido casado em comunhão de adquiridos pode ou não vender à mulher, o marido ou a mulher, uma cota de uma empresa. Se é comunhão de adquiridos, já era dos dois antes. E, portanto, se um fica com cota de 65 ou outro fica com cota de 65... em princípio é indiferente. Eu sei que nem todos os maridos e mulheres têm contas conjuntas, há alguns que não têm, não é? Há muitos que têm contas separadas. Portanto, apesar de terem comunhão de adquiridos. Mas isso tem a ver com a vida... Com a gestão do dia-a-dia. Com a gestão do dia-a-dia, com a vida doméstica, quer dizer, cada um é como é e não tem nada a ver com isso. Portanto, o que é que a lei determina? Porque, de repente, é possível, não é possível, é nulo, não faço ideia. A história da procuradoria ilícita, que é agora uma grande discussão, nós vamos ter aqui alguém que nos vai ajudar a perceber sobre isso. Eu acho que 99,9% dos portugueses deve estar como eu. Não faz ideia do que é. E não faz ideia sequer se é um crime grave ou não é um crime grave. Ainda por cima, em circunstâncias em que a lei mudou há pouco tempo, no meio disto tudo a lei mudou... porventura para tornar aquilo não procuradoria ilícita. E nesse sentido, os interessados não deveriam vir a terreiro explicar tudo, mas mesmo tudo? Tudo, mas atenção, aquilo que o Luís Montenegro devia já ter aprendido é se ele tivesse explicado tudo o que tinha a explicar no primeiro dia, não andavam agora a ir buscar coisas que porventura não fazem sentido nenhum. Até pode ser que façam. Porque isto depois é uma bola de neve. E é isto que nós temos assistido. Nós estamos a assistir a uma bola de neve que não vai parar para já. E disse-se, tá bem, então a boa maneira de resolver isto é uma comissão de inquérito. Bem, eu discordo. Eu já discordei da comissão de inquérito das gêmeas. Acho que aquilo é um espetáculo que já me cansa. Acho que aquilo que, politicamente, o que se ganhou ou perdeu com aquele caso, os vários protagonistas, está mais que demonstrado. Aquilo não, o que houver eventualmente de criminal tem outras entidades, é por outros sítios que passam. Então aquilo é espetáculo puro e duro e, em alguns casos, obsceno. Eu não sei bem o que é que vai ser uma comissão de inquérito sobre estas, a não ser um objetivo de cálculo político de curto prazo. E o cálculo político de curto prazo é muito evidente em todos os protagonistas. Portanto, todos os protagonistas. Porquê? Porque nós como estamos com um sistema político mais ou menos bloqueado, se fôssemos agora para eleições, saímos delas mais ou menos igual, a não ser que de repente caísse o Carmo e a Trindade, mas não se vê que tenhamos aí ou Messias a chegar de um dia para o outro em eleições legislativas, ou os partidos a terem catástrofes. Portanto, não se está a ver que isso está a acontecer, nem vai chegar a troca amanhã para mudar as regras do jogo. Portanto, íamos todos para todos. Portanto, todos têm que fingir que querem eleições sem querem eleições. Todos têm que fingir que querem confiança, sabendo que não podem pedir. Todos querem fingir que querem censurar, mas que no fundo não pretendem que isso aconteça. Quer dizer, ler a moção do PCP, quer dizer, se o PCP quisesse que a sua moção fosse aprovada, não escreveu o que escreveu. Quer dizer, é tão simples como isso. Como é que o PCP pode querer que o Partido Socialista vote uma moção que diz, entre outras coisas,
que um dos pecados deste governo é submeter os interesses nacionais às imposições da União Europeia. O PCP quer sair da União Europeia, não melhor, o PS quereria subscrever uma frase que, entre outras coisas, está implícito, ou quebrar as regras da União Europeia ou sair dela. Será que quereria? Portanto, eu podia continuar por aqui, portanto, toda a moção do PCP é a cassete dos últimos tempos. Bem, dito tudo isto, e porque eu ando com a cabeça, vou ser franco, muito mais noutros sítios do que a seguir todos os detalhes, e portanto posso ter falhado alguns detalhes de toda esta telenovela. Há uma coisa que eu gostaria de deixar também claro. Quer dizer, nós, nas últimas décadas, na maior parte das democracias, houve uma evolução que, no princípio, todos saudámos de forma entusiástica, mas eu queria chamar a atenção para o risco que isso pode implicar. E eu aqui não vou sugerir nenhuma alteração, porque sobre isto mal comecei a pensar. Portanto, eu sou honesto. Que é assim, a alteração foi, aqui há 30, 40 anos, mesmo nos Estados Unidos, ninguém queria saber de quem dormia com quem. Quer dizer, o presidente Kennedy ou o presidente Johnson dormiam com as secretárias todas e com toda aquela gente, e às vezes várias vezes por dia, segundo se conta, eu não estava lá para ver, segundo se conta. É uma coisa assombrosa. O Johnson é uma coisa assombrosa. Sim, mas não sei se o Kennedy seria muito diferente, a não ser por razões físicas. Não, eu estou a falar da frequência diária e da rapidez. Mas podemos passar à frente. Posto isso, Zé Manel, o que é que propões? Ninguém se incomodava com isso. Depois soubemos que, à conta disso, candidatos presidenciais caíram por aí adiante. E depois tudo se foi apertando um pouco por todo lado. Quer dizer, nós falámos muitas vezes de ter sido possível ao Mitterrand ter duas mulheres em simultâneo, e disso só ter sido verdadeiramente tornado público quando as duas apareceram lá de uma da outra no funeral. E que hoje toda a gente tem noção de que mesmo em França isso já não seria possível acontecer. Pronto. E podia continuar por aí adiante. E depois as pessoas acham que assim é que é bom. Pronto. Agora estamos bem, transparência absoluta, ganhámos todos com isto, a democracia ficou melhor. Ora, a verdade é que como houve outras coisas que as pessoas pedem nos seus regimes, para além de terem líderes impolutos, no país onde andámos a fazer num país onde isto começou tudo, que foi os Estados Unidos, onde começaram a escrutinar tudo, já elegeram por 2 vezes um senhor que é o oposto disto tudo. Donald Trump. Quer dizer, mudar de mulher, fazer tudo, andar... Enfim, tudo e mais alguma coisa. Eu acho que algumas das coisas judiciais que estavam contra ele são também bastante fabricadas, digamos assim, mas onde, no limite, se formos acreditar que o sistema judicial americano funciona bem, como disseram na campanha, muitas vezes estamos a eleger um condenado para a presidência, mas os americanos borrifaram-se para isso. Portanto, acho que nesta relação entre o espaço público, e o espaço público hoje em dia não é só os meios de comunicação social, é os meios de comunicação social e as redes sociais. E os políticos, as coisas mudaram muito, mas não é apenas por termos mais transparência que garantimos que vamos ter melhores líderes. E por isso, muitas vezes eu acho que é preciso, eu confesso que em muitos dos casos que vejo surgir sobre alguns líderes em vários, não só em Portugal, mas em vários outros países, fico com dúvidas. Ao mesmo tempo que, também vou ser aqui um bocadinho brutal, ao mesmo tempo que vejo que outras figuras políticas, incluindo em Portugal, passaram impunes perante situações bastante mais duvidosas. Nunca ninguém quis falar disso. E situações que têm a ver com... eu já não falo dos 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos, em que se andou a dizer que tudo o que se escrevia sobre José Sócrates era mentira. E eu vivi isso por dentro e com grandes pressões. Com muitas pressões mesmo. Portanto, é evidente que nós somos um país traumatizado pelo caso de José Sócrates, somos um país traumatizado por não se ter aprendido o que se devia ter aprendido e termos a seguir
visto um outro primeiro-ministro ir-se embora porque tinha como chefe de gabinete um braço direito de José Sócrates com 75 mil euros, ou não sei quanto é que era exatamente, ou 78 mil euros em caixas de vinhos e caixas de livros e sei lá onde, espalhados pelo seu gabinete. Portanto, e um país traumatizado assim quer striptease absoluto de quem são os máximos, sobretudo quando isso, num primeiro momento pelo menos, rendeu a certo tipo de partidos. Portanto, aos partidos que ficam mais nos extremos. Esses partidos hoje também estão feridos na asa, como a gente sabe, quer o Bloco, quer o Chega, porque de repente também tem as suas trapalhadas, e eu fico preocupado com o regime, porque as pessoas a dizer são todos iguais. E não são todos iguais, não foram todos iguais, e nós, eu não vou dizer nomes, mas nós se pensarmos um bocadinho, olhando até para este governo, percebemos bem como, olhando até para este governo e pela forma como alguns ministros se comportaram, percebemos bem que não são todos iguais, e mesmo